Eu sou Yalorixá Tiffany Odara. Hoje estou Yalorixá do terreiro Oyamatamba, que é um terreiro fundado em 1960 pela saudosa Judete Argolo da Silva, conhecida aqui no bairro de Portão como Dona Detinha. E atualmente estou, sendo sua sucessora, conduzindo todo o legado espiritual, ancestral e educacional do terreiro Oyamatamba. Eu também sou formado em pedagogia, especialista em gênero, raça, sexualidade e etnia, na formação de educadores e educadoras, e atualmente estou mestrando em educação e contemporaneidade. Ambas formações pela Universidade do Estado da Bahia, onde também tenho articulações com os movimentos sociais, porque eu sou ativista, sou educadora social, redutora de danos, enfim. Sou uma liderança comunitária que luta e busca melhorias de equidade social para a população negra e a população LGBTQIA+. A janela do coração se abriu, uma beleza que nunca se viu. Deu bom dia para o amor. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Yalorixá Tiffany Odara, sou pedagoga, sou mãe, sou um ser humano, né? Um corpo que transita pelos espaços, né? Sou mulher que ri, mulher que chora, mulher que resiste, mulher insubmissa, subversiva, né? Que está aí na linha de frente para sobreviver a cada dia. Então, para mim é uma satisfação recebê-las aqui nessa tarde de hoje. Eu acho que a gente precisa debater um pouco sobre a educação, qual o papel da educação, qual o papel de se pensar um modelo educacional que seja um modelo que não atenda às práticas coloniais, às práticas que desumaniza, desautoriza os corpos dissidentes, os corpos negros, os corpos dos povos aborígenes, dos indígenas. Então, pensar em um modelo educacional que vai romper com esse modelo arquitetônico, colonial, eurocêntrico, cristã, é pensar de fato em uma pedagogia da desobediência sobre a luz teórica do pensamento freiriano, da pedagogia decolonial, das pedagogias feministas, da pedagogia de Bell Hooks, né, que diariamente nos ensina a transgredir, a romper, né, com todo esse processo que infelizmente acaba aqui nos matando. Nos mata não somente fisicamente, nos mata psicologicamente, nos mata diariamente, causando várias, antes dessa morte talvez física, ou dessa morte, talvez não, dessa morte física e dessa morte psicológica, falamos de uma tortura. Porque quando você não se enxerga nos livros didáticos, quando a mídia apresenta o seu corpo como um corpo somente, um corpo desprezível, um corpo que só serve para ser lembrado no escuro e no anonimato, e quando você recai no processo educacional e os currículos educacionais, através da proposta política pedagógica das escolas, não lhe traz para o centro do debate, é uma tortura, é uma negação. Então, a importância de ter mulheres trans e travestis em qualquer espaço é uma questão de reparação histórica, a ocupação, né, pela quebra do silenciamento, porque falamos de uma sociedade que é uma sociedade historicamente racista, LGBTfóbica, patriarcal, machista, uma sociedade que nega. Então, todo o processo, todo o modelo colonial, ele é pensado a partir do sujeito cisgênero heterossexual branco. Então, a importância de ter travestis e mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias, a população LGBTQIA+, como um todo, nos espaços de poder, né, nos espaços de decisão, é por um único motivo: travestilizar, para transformar. Né? É um motivo de reparar, buscar o que é nosso, né, e dizer que existimos e resistimos diariamente. Fui uma criança que sou oriunda de escola pública, né? Eu estudei em escola particular até a primeira série, né? E posteriormente eu fui para a escola pública, onde houve um esforço dos meus pais, da minha família, né, de garantir o mínimo para todos, né? Na verdade, alguns tios, tias, minha mãe, eles não tiveram esse prazer. Na verdade, estudar não é um privilégio, é um direito. E muitas das vezes na nossa sociedade, você está no processo de ensino formal, né? Estamos falando aqui desse ensino formal, se torna um privilégio e não um direito, né? E talvez, quem sabe, uma escolha.
né? E porque como falamos de uma sociedade capitalista, se você não tem o ensino educacional dito formal, você muitas das vezes você é jogado de lado, né? Então, minha família fez um esforço, né, para que eu, meus irmãos, meus primos pudéssemos adentrar o ensino dito formal, onde eu começava a perceber, e isso foi inquietação muito grande ao longo da minha vida, e também isso também vai dizer por que eu quis ser pedagoga. Porque a inquietação de não ver meu corpo naquele espaço, a inquietação de ser motivo de chacota, de ser expulsa do ambiente educacional, porque não existe evasão. Se a gente for lembrar da autora Berenice Bento, quando ela fala do processo de expulsão compulsória que existe na sociedade brasileira. Então eu comecei ao longo da minha vida a querer entender por que meu corpo não era bem visto naquele espaço. E aí eu lembro que quando eu iniciei a Orixá, eu tive uma série de problemas para finalizar o ensino médio, porque eu não poderia entrar de branco, eu não poderia entrar de apoti, que é um banco de madeira, não poderia entrar de turbante, que é o lojar na cabeça, e aí houve uma série de coisas que me expulsou do ambiente educacional. Logo, eu sou fruto das oficinas socioeducativas do Terreiro São Jorge da Gomeia, que me deu engajamento político e social para voltar ao ensino formal. E de lá para cá eu resolvi que eu não deveria parar, que eu deveria honrar as minhas ancestrais, os meus ancestrais, que eu deveria e devo honrar toda a construção social e política que aparece e que é vista nos movimentos sociais, mas que também é vista no esforço, talvez não no palco dos movimentos, mas no esforço contínuo da minha família de me colocar nesse lugar, né? De dizer que eu também sou um corpo passivo de direitos, né? Então eu lutei, terminei o ensino médio em 2010 e em 2011 eu já estava na UNEB. Eu adentrei a UNEB sem direito ao uso do nome social, eu sempre era chamada pelo nome no qual me colocava ao senso do ridículo, e eu tinha que sobreviver com aquilo calada. Eu tinha que suportar. Eu tinha que fingir que de fato eu era aquele ser, porque era a regra da sobrevivência. Eu estava querendo sobreviver, eu estava querendo finalizar o ensino médio, a graduação. E eu lembro de uma passagem que eu conto em todos os lugares que eu vou, porque a gente precisa falar das coisas. Quando uma professora, a doutora, ela disse que pessoas do meu tipinho nunca era para estar na universidade. Ela fez essa fala infeliz, né, achando que ela estava sendo assertiva, mas ela errou. Porque pessoas do tipinho dela, que jamais era para lecionar para uma potência como eu, ou para corpos parecidos como o meu. De lá para cá, isso mexeu muito com o meu psicológico, eu adoeci mentalmente, mas foi necessário 2 tapas na minha cara, de uma travesti que não se encontra mais no plano físico, para que eu pudesse voltar de novo à Universidade do Estado da Bahia. Entrei com a ação da Defensoria Pública solicitando alteração de nome e gênero, que no mesmo ano a UNEB autorizou o nome social, e aí eu permaneci. E aí eu sou grata à energia das mulheres, eu sou grata à energia de Oxum, que é a dona do Meuri, a energia de Oiá, a energia de todas as Iabás. Né? Por quê? Porque foi através das palavras da professora Nacimária Corrêa do Patrocínio Luz, das palavras da professora que foi minha orientadora, Cláudia Pons Cardoso, e da minha colega Cremilda, da minha colega Mônica, que eu permaneci na Universidade do Estado da Bahia. Né? E consegui fazer uma especialização que me ajudou no meu processo de escrita, porque eu só vim perceber que havia lacunas no meu processo de escrita, no meu processo de oralidade na universidade. Houve momentos que eu não entendi o que o professor estava falando. E como eu sempre fui uma pessoa muito para frente, eu cheguei para umas amigas, um grupo de amigas, e falei, eu não estou entendendo nada que esses professores falam. E minha amiga disse, é normal, porque eu também não entendo. Mas minha colega me ensinou que a gente precisa andar com isso aqui. Tirou um dicionário, o dicionário Aurélio, né? O velho Aurélio, e disse, ande e vá decifrando. Eu não tinha computador, eu utilizava o computador da universidade, eu ia andando para a universidade, eu catava papelão, amassava latinha para garantir o meu transporte na universidade, até quando eu fui aprovada numa questão de seleção de bolsa. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu costumo dizer que a representatividade não é uma imagem única, ela é coletiva. Se houve um movimento insurgente de pessoas trans e travestis que lutou para a garantia do uso do nome social, eu deveria honrar esse movimento.
Porque esse movimento, ele fez uma luta coletiva. Porque a luta, ela só se dá de forma coletiva. Então não existe uma estrela, existem constelações. Existem estrelas, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de representatividade. A representatividade talvez ela seja importante no sentido de eu trazer o meu testemunho. De dizer às outras que hoje as pessoas são Tiffany Aldara, maravilhosa, Deus, eu não sou deusa. Né? Até porque eu acredito em divindades, em forças da natureza. E eu sou uma extensão dessa força da natureza. Eu sou a extensão da força de Oxum, das águas doces. Né? E quando as pessoas veem Tiffany maravilhosa, as pessoas não sabem o quanto foi difícil a minha entrada e permanência na universidade pública. Finalizei, entrei na especialização, eu terminei pedagogia em 2017.1. Em 2018 eu já estava na especialização. Em 2019 eu defendi. E aí eu quis trazer a pedagogia da desobediência, travestilizando a educação, como prática de insubmissão, de insurgência, de contraponto ao modelo colonial visto tanto no movimento social quanto no currículo educacional. E daí eu comecei então a pensar no movimento trans e travestis no boom do HIV e AIDS. Porque lembrando que Keila Simpson, foi o boom do HIV e AIDS que praticamente pariu esse movimento. A falta de políticas públicas, a falta de acesso. E isso me faz lembrar de Martinha, da saudosa Martinha, quando ela dizia que ela era expulsa da sala de aula. E que a mãe dela tentou, se ela não melhorasse os trejeitos dela, iria matá-la. Martinha, que foi vítima da Covid-19 e que foi também vítima de um Estado que negou o seu benefício durante muitos anos devido ao seu casarão que foi queimado, né, no centro da cidade. Então, é disso que eu estou falando no livro Pedagogia da Desobediência, de um Estado que nega o meu direito. Porque se é meu direito passar, não espere, porque eu não vou pedir licença. Eu vou ter que passar. Então é desse Estado que nega o nosso acesso, que tenta negar, que cria barreiras e mecanismos para que eu não sente nesse lugar também de alorixá. Porque estar no lugar de alorixá enquanto travesti também é um lugar político, também é um lugar revolucionário, é um lugar que mexe com as cisgeneridades heteronormativas contidas nas nossas práticas religiosas. Práticas essas que muitas das vezes se modificou a tradição para a permanência do culto no Brasil. E que as pessoas também não reivindicam esse lugar, porque as pessoas estão em conformidades, nas suas zonas de conforto, nas suas caixinhas. E talvez a minha estadia nessa cadeira é para bagunçar de fato o gênero cisnormativo. É para dizer que meu corpo também é um corpo passivo de expressar uma fé que é subjetiva, que é uma fé única, porque a minha ligação com o sagrado está aqui, em Ori. Né? E não está no meu órgão genital. Então é importante trazer isso. É importante trazer essa reflexão, né, diária para nossas vidas. Autonomia, independência, liberdade. Liberdade do corpo e do ser. Falta a gente ocupar os espaços de poder e decisão. O Brasil é a merda que é, porque o homem branco, o povo branco sempre esteve no poder. Eu preciso ver caras pretas no poder. Eu preciso ver caras pretas nos espaços de decisão. Eu preciso compreender que é necessário ter travestis e transexuais, negros e negras, nos espaços de decisão. É preciso ter autonomia na academia, na igreja, nos terreiros de candomblé, do corpo negro. Porque uma vez que a gente faz uma análise histórica, né, trazendo o histórico do racismo e da desumanização que foi com os povos afro-ameríndios, dos indígenas e do povo negro nesse país que foi construído com sangues derramados, né, com apagamentos de toda uma cultura, de toda uma história educacional, cultural. A gente precisa de fato de uma reparação que faça com que a gente possa sentar nos espaços de poder e decisão. É ocupar um lugar político, um lugar, né, de desobediência. Então, se eu adentrei a universidade não foi fácil, não será fácil para nenhuma travesti. Existe hoje cotas, não é bem fácil, não é fácil, né? Não é fácil. Em 2019 eu tive que matricular 4 travestis, uma vez que o MEC em 2017 houve a homologação, em 2014 houve a homologação do MEC, né, para o uso do nome social na matrícula, né, no ensino médio. E eu tive que matricular 4 travestis porque a coordenação escolar estava negando a matrícula.
né? Então, fácil para quem? E de que lugar você fala que é fácil? Qual o seu lugar social? Porque tem muito isso, né? Eu tô chorando, não chore não, não fique assim não. Por que eu não vou ficar assim? Você sabe o motivo da minha dor, do meu choro? Muitas das vezes as pessoas não entendem. O lugar que eu ocupo é um lugar que fala de mim. Então, o meu lugar de fala é o lugar social no qual eu ocupo. Que é um lugar que muitas das vezes os discursos dos movimentos sociais não atingem. E aí eu convoco o pensamento da Grada Quilomba. É preciso teorizar da periferia e não do centro. É preciso fazer com que as coisas elas possam surgir da margem. Porque eu sei que meu corpo é um corpo marginal. Mas eu não me importo em ser um corpo marginal. Que eu seja um corpo marginal, mas com garantias de direitos. Né? Direitos esses que outrora e que aqui eu falei que é negado. Né? Então eu busco sempre essa igualdade de direitos. Então pensar em uma sociedade mais justa e igualitária não é somente trazer isso para o colo da educação. A educação sozinha ela não vai dar conta. Lembrando Moacir Gadotti, que dialoga com Paulo Freire, ele diz que a educação, segundo Freire, ela não transforma o mundo, a educação ela transforma as pessoas. E as pessoas que irão transformar o mundo. Mas a educação ela só transforma aquilo que ela não reproduz. E uma vez que eu entendo e reconheço que no currículo educacional, no modelo educacional vigente, existe práticas cis-heteronormativas, racistas, coloniais, eu preciso cessar, barrar essas práticas e trazer um novo pensar em educação. Um novo pensar em educação que possa tirar essas vertentes e trazer outras possibilidades, até mesmo porque a escola ela é o palco das pluralidades existentes na sociedade. Ela é um mundo em constante transformações. Né? Então, dito tudo isso, é por esses e outros motivos de negação que atravessou o meu corpo no processo educacional dito formal que eu resolvi ser pedagoga. A formação coletiva, eu acreditar que é incluir mulheres trans e travestis nos espaços de poder. Alguns movimentos, em específico, os movimentos de mulheres negras e o movimento negro, precisa parar de trazer a pauta da identidade de gênero, porque todo ser humano tem sua identidade de gênero. Mulheres trans e travestis também têm sua identidade de gênero, porém transgressora. A identidade que não está em conformidade com a cisgeneridade. Então, nossas pautas elas precisam estar engendradas, incutidas, como pautas de qualquer movimento que diga que luta por direitos humanos, por direito à equidade social. Eu, Tiffany Aldara, me sinto muitas das vezes usada e cansada por alguns movimentos que só querem falar sobre pessoas trans e travestis 29 de janeiro, no dia do orgulho LGBT, no dia do combate à LGBTfobia. Não existimos somente nas datas específicas, existimos ao longo de 365 dias do ano, né? Então, quando eu me deparo muitas das vezes na luta antirracista, eles me empurram para a luta sobre as questões de sexualidade e identidade de gênero. Ao adentrar a luta, muitas das vezes que é a luta LGBTQIA+, e tá aí eu vou trazer uma citação que acho que é muito pertinente, Alan, que é quando você fala que o Afrobafo ele vem trazendo isso, né? Porque quando a gente vai para o movimento negro, eles empurram a gente para o movimento LGBT. O movimento LGBT empurra a gente para o movimento negro. Eu sou um corpo negro. O meu corpo é um corpo atravessado pelo racismo. O meu corpo é atravessado pela LGBTfobia. Logo, não dá para eu dizer que eu sou uma ativista dos direitos humanos se eu não estou incluindo mulheres trans, se eu sou uma ativista do movimento negro, se eu não incluo mulheres trans negras nas discussões do movimento negro. Porque o racismo ele se utiliza de diversas ferramentas, de diversas tecnologias para apagar o corpo negro, seja esse corpo negro cis ou trans. Né? Então isso é importante te dizer que o racismo ele é eixo central, então a gente precisa entender como é que esse eixo central ele vai trazer ferramentas tecnológicas para operacionalizar a destruição do corpo negro. Na verdade eu queria ser historiadora. Né? Na época não tinha um curso de história na UNEB, eu não consegui fazer a prova da UFBA porque eu morava em Camaçari, em Vila de Abrantes, e aí eu lembro que eu tentei a UNEB e eu botei história, ou coloquei pedagogia e passei. Por muita orientação de um amigo, eu coloquei pedagogia, né? Porque ele me disse que a pedagogia me daria esse leque de possibilidades, né? Da educação, e foi a partir daí que eu percebi que seria possível sim. Finalizo a especialização em 2019, né? Em 2019 eu finalizo a especialização, tento 2 vezes, 3 vezes o mestrado,
E agora em 2021, no final de 2020, tentei vários mestrados, né? Só para explicar. Tentei algumas relações em alguns programas, não fui aprovada. Percebi que a questão toda estava no meu projeto de pesquisa, que é sobre pedagogia da desobediência travestilizando a educação. Modifiquei o meu projeto, resolvi reativar a minha pesquisa sobre linguagens afetivas e educacionais de mulheres negras do Candomblé, né? Que a partir daí eu pensei na possibilidade de trazer dentro das linguagens educacionais que existe nos terreiros de Candomblé uma pedagogia também desobediente, uma pedagogia também transgressora, uma pedagogia também que traz no corpo da mulher negra, das matriarcas, sacerdotisa, a possibilidade de romper com o modelo colonial educacional vigente. Então, quando eu mudei o meu projeto de pesquisa, eu consegui mais uma vez passar na UNEB, eu digo mais uma vez no sentido porque eu fiz a graduação na UNEB, especialização na UNEB, e aí o mestrado eu faço na UNEB, entrando como a primeira mulher trans nas sobrevagas, né, de pessoas trans. E quando eu digo mais uma vez como primeira, gente, não é sobre pioneirismo, mas é sobre a denúncia. Porque eu sou a primeira? Porque sempre ser a primeira. Eu sou a primeira a ser visibilizada, a me formar em pedagogia, a fazer uma especialização, né? E a primeira a entrar nesse sistema de cotas no mestrado, na pós-graduação. Então, será que eu estou sendo de fato, a primeira? Se sim, onde é que estão as outras? E por que as outras não estão tentando, né? Então, eu preciso se pensar. E isso também já é uma possibilidade de se pensar nas cotas nas universidades. Será que as cotas vão dar conta? Será que, para além das cotas, não é importante também pensar no acesso primário desses corpos? Então, pensar em uma pedagogia desobediente, travestilizada, é pensar em possibilidades de trazer para o centro das discussões corpos que são historicamente negados, silenciados e apagados. A gente está falando de um Estado de direito para branco burguês. Então a gente ainda está lutando ainda pelas migalhas que foi colocada na mesa. Porque na hora de dividir o bolo, a maior parte não é do povo preto. Então ainda estamos lutando por algumas articulações, né, que muitas das vezes não chega na ponta. Então a gente precisa ainda, de fato, alcançar e almejar muito mais.